Você mede de alguma forma o tráfego do teu site, o funil de onboarding do teu SaaS, da tua plataforma, de alguma forma? Hoje eu vou compartilhar com você uma ferramenta que eu estou usando aqui na Zapsta e também na Medset, os dois SaaS que eu estou construindo. E faz mais ou menos uns 3 meses, 3 ou 4 meses que a gente começou a usar. E eu tenho achado magnífico o uso da plataforma e como a gente tem acompanhado as métricas, né? Algumas pessoas preferem acompanhar de maneira mais simples, mas a gente adotou aqui algumas estratégias para metrificar cada passo do usuário dentro da plataforma e como a gente pode melhorar o nosso produto com base na análise dessas métricas. Então, eu vou trazer para vocês uh, o nome da ferramenta, qual ferramenta a gente está usando. É essa ferramenta aqui chamada PostHog. E ela é uma ferramenta primariamente desenvolvida para análise de produto. Então, com ela você vai conseguir analisar as métricas do teu SaaS, tráfego do teu SaaS. E também tem alguns recursos bem interessantes aqui que pode ser bem útil para o teu cenário, tá? Eu vou compartilhar então com vocês como que a gente está usando e por que eu acho que você deveria usar essa ferramenta. E, bom, vamos lá, né? Então, assim, o PostHog, a ferramenta para você fazer análise, você basicamente você instala ela como se fosse um pixel do Facebook e a partir daí você já vai estar medindo algumas coisas no teu site. As coisas básicas como número de visitas, número de visitantes únicos e algumas outras coisas mais, tá? Eu vou abrir o dashboard aqui, por exemplo, na parte de Web Analytics, que é um dos lugares que vai trazer mais dados iniciais assim da plataforma, tá? Quando você instala, você vai ter um overview geral de visitantes únicos, vai ter algumas métricas aqui de quais o endereço que as pessoas mais visitam, da onde essas pessoas vêm, né? Se elas vêm de algum tipo de canal de tráfego pago, de tráfego orgânico. Você consegue acompanhar também por UTM, né? Se você faz as métricas aí utilizando estratégia de UTM, você consegue acompanhar isso daqui também, tá? Mas qual que é vamos dizer, o tchan do negócio aqui do PostHog? É análise de métrica de produto, tá? Porque se você fica só nisso aqui, você está descartando o potencial da plataforma. Então, você, além disso, você tem outros recursos que é a ingestão de eventos e baseado nesses eventos, você consegue acompanhar as métricas do teu produto. Então, você consegue, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da gente, da Zapster, que é acompanhar o funil de onboarding dos usuários. Né? Então, a gente consegue saber aqui quantos usuários completou nos últimos 7 dias aqui, quantos usuários entraram nos últimos 7 dias. Então, a taxa de conversão do checkout, né? Então, a gente consegue medir o funil inteiro de quando as pessoas entram até quando as pessoas convertem dentro do funil de onboarding. Isso exige um pouco de nível mais técnico, mas é importantíssimo você acompanhar esse funil, porque com o acompanhamento desse funil, você vai ter a oportunidade de melhorar e entender o porquê as pessoas estão deixando o funil, qual é a etapa que as pessoas deixam o funil do onboarding, e com isso você vai melhorando o teu produto, né? Por exemplo, aqui, quando as pessoas entram lá no onboarding das Zapster, a primeira coisa que elas vão ver são aquelas perguntas iniciais de identificação de ICP e etc. Isso é uma coisa que a gente faz para poder a gente identificar qual que é o público que a gente mais vende, que a gente mais atende. Então, 6 pessoas entraram nesse funil aqui, 2 pessoas passaram para o próximo passo e 4 delas ficaram para trás. Né? Eu não vou clicar aqui porque aqui quando a gente clica, a gente vai exibir quais foram as pessoas que saíram do funil. E com isso você tem a oportunidade de assistir a sessão delas, né? Porque o PostHog também tem esse recurso de gravação da sessão. E com essa gravação você vai entender se a pessoa deixou esse processo por uma má experiência na tua interface ou se foi um desinteresse por desalinhamento do público. Aí tem todo esse processo de você entender o teu produto, tá? Aqui a gente consegue entender algumas outras métricas que eu coloquei, né? Por exemplo, dentro do onboarding tem uma área lá que é a pessoa enviar a primeira mensagem. Então, quantas dessas pessoas escolhem pular essa etapa ou continuar nessa etapa, né? Continuar clicando no botão de continuar. Porque aqui eu sei quantas pessoas estão pulando o teste da primeira mensagem ali. Aqui tem um funil basicamente do QR Code, né? A gente obriga as pessoas a conectarem no QR Code logo no onboarding. Então ela cria a primeira instância,
e conecta a sua primeira instância ali. Então, 5 pessoas viram o QR Code e 2 pessoas apenas conectaram e 2 pessoas apenas continuaram ali para o envio da primeira mensagem, tá? Então, basicamente é isso. Eu vou trazer mais alguns dados aqui de como a gente está usando, mas se você não me conhece, eu sou o Ítalo, eu trabalho com um produto, com desenvolvimento de produto, desenvolvimento de software desde 2012, 2010 mais ou menos. E vamos lá, não vou me alongar muito nessa questão não, tá? Mas eu tô aqui para compartilhar conteúdo com vocês. Então, basicamente, deixa eu ver quais são os tópicos aqui. Basicamente, dentro das apps, a gente está usando o PostHog para tentar metrificar e entender mais como é que as pessoas estão usando o produto, tá? E recentemente, por exemplo, a gente lançou em beta esse recurso de alertas para quando as instâncias forem desconectadas ou banida ou tem algum tipo de webhook com falha, a gente fazer o envio das notificações via WhatsApp e via e-mail ou via o que elas configuram aqui, tá? Eu deixei rodando um tempo esse tipo de recurso como uma fake door. Eu fiz todo esse processo aqui, mas eu queria entender se as pessoas tinham interesse primeiro antes de desenvolver a feature. Isso é uma coisa bacana que você pode fazer. Eu vou te mostrar uma outra fake door que a gente tem aqui, ó. Por exemplo, aqui dentro das apps tem essa parte de atividade de webhook. Então, eu quero saber se as pessoas têm interesse em ver as atividades do webhook. Então, eu coloquei esse botão aqui, mas ele não leva para lugar nenhum. Então, eu digo aqui que esse é um recurso que vai estar por aqui em breve e eu consigo medir isso dentro do nosso dashboard. Se eu vim aqui dentro dos webhooks, não é aqui. Aqui dentro de aqui, validation. E aqui eu consigo ver nos últimos 14 dias, né, quantas pessoas entraram ali naquela parte visualizaram esse cardzinho aqui e quantas pessoas clicaram. Então, baseado nisso, eu vejo o interesse, né, de quantas pessoas estão interessadas. E baseado no interesse, eu vou desenvolver aquele recurso ou não, né? Isso me poupa um tempo de investir em algo que as pessoas não vão usar, talvez. Uma outra coisa que eu fiz também, a gente tem dentro da plataforma um recurso para as pessoas conseguirem ver as atividades dos webhooks, né? Então, se eu vim aqui, por exemplo, deixa eu ver um que talvez esteja aqui, ó. Em atividade, eu consigo ver todas as notificações webhooks que estão sendo feitas para os servidores. E aqui dentro eu consigo analisar a taxa de adoção, quantos usuários por mês foram ativos aqui nos últimos 30 dias, quantas vezes as pessoas entram por mês aqui naquelas telas de análises, tem a taxa de engajamento. Então, baseado nisso, eu consigo ver o que vale a pena ou não desenvolver, né? Poupando o esforço de desenvolver algo que não vale a pena. Deixa eu ver o que mais. Isso, cara, tem um recurso bem interessante aqui dentro do PostHog, que é, por exemplo, aqui no Web Analytics, eu consigo ver o tráfego. E eu consigo setar aqui no filtro um objetivo de conversão. Eu consigo selecionar, por exemplo, eu quero saber quanto desse tráfego alcançou a minha etapa do onboarding. Alcançou a minha etapa do onboarding, que é complete. Eu tenho esse evento, né? O que eu faço? Quando a pessoa completa o evento lá no dashboard, eu emito esse evento que a pessoa completou o processo de onboarding. E daí esse evento vem para o PostHog e daí eu faço análises desse evento, tá? Então aqui, ó, por exemplo, aqui não está mostrando nada, mas eu acredito que pode ser um problema na questão do evento, tá? Mas vamos dizer que aqui tá aqui tem um negócio legal que é separar o tráfego por domínio. Como o meu domínio do onboard é dentro aqui do app.zapster.api, ali não mostrou nada, então vamos tentar de novo aqui, ó. Então, aqui ele mostra para mim que teve uma conversão nos últimos 30 dias, né? Teve 135 visitantes e teve 0 conversão. Então, teoricamente é uma coisa ruim para mim, né? Vamos ver se tem outra coisa legal aqui. Desses visitantes, provavelmente a maioria deles eu quero ver quantas pessoas desse tráfego alcançaram a primeira etapa do onboarding ali. Que é essa etapa aqui, esse evento, eu emito quando a pessoa entra lá. Então, desse tráfego de 134 pessoas, 22 pessoas alcançaram
aquela primeira etapa do onboarding. Então, isso é uma coisa bem legal que a gente consegue filtrar, o que eu não conseguia fazer com algumas outras ferramentas. Quer dizer, com alguma outra ferramenta que eu usava, que é o Microsoft Clarity, tá? Eu tinha dificuldade um pouco de acompanhar esse tipo de métrica lá. E aí eu comecei a usar o PostHog e eu tive essa facilidade. Então, tem essas facilidades aqui com essa ferramenta, tá? Deixa eu ver o que mais. Então, por isso que eu acho importante você medir, porque você vai mudando o teu produto, né? Baseado nesses dados aqui. E é o que vai te permitir testar com mais clareza as coisas. E até entender e entrar em contato com as pessoas que você precisa entrar. Porque ele armazena todos os dados aqui quando você configura certinho. As pessoas. Então, isso vai te facilitar muito. Por exemplo, como eu tinha falado para vocês, na última semana a gente lançou esse recurso aqui. E eu comecei a montar aqui um dashboard para poder trazer alguns dados, tá? E antes disso, a gente tinha uma fake door rodando que era só essa mesma página, com esses mesmos dados aqui, só que não funcionava a criação. E esses dados estão aqui hoje. Então a gente tinha, por exemplo, deixa eu trazer os últimos 30. Mano, eu vou trazer os últimos 90, que eu acho que vai trazer completo. Então, por exemplo, ó, a gente teve 35 visualizações, teve 7 pessoas criando ali os canais de alertas. Isso dá uma conversão de 58%. E algumas etapas dessas aqui, para os usuários que não têm o plano Pro, eu exibo um modelzinho de conversão aqui, de fazer upgrade. Eu queria saber se as pessoas tinham interesse em fazer upgrade porque queriam ter acesso a canais. Porque aqui o WhatsApp, por exemplo, é um canal que eu deixo só no acesso Pro, tá? Então, quando ele está no plano essencial, eu exibo um botãozinho aqui que é só do plano Pro. E aí, quando ele clica, exibe um outro modelzinho que é pedindo para ele fazer upgrade. E não teve nenhum clique. Então, assim, provavelmente essas pessoas não têm interesse mesmo em fazer upgrade só por conta do alerta. Então aqui a gente tem um funil, né, de quantas pessoas viram a página, de quantas pessoas iniciaram a criação de um canal e de quantas pessoas chegaram no final lá, que era a criação mesmo do canal de alerta, tá? Então tem alguns dados bem interessantes aqui. Deixa eu ver, tem um outro dado bem legal. Acho que é esse aqui mesmo. Aqui, ó. Então, eu queria saber, eu tinha 2 canais disponíveis, que era o e-mail e o WhatsApp. Eu queria saber qual que era o canal que as pessoas mais se interessavam em receber os alertas. Então, aqui tinha 3% o e-mail e 4% seria o WhatsApp. A gente tem exibido aqui bem aqui em cima, isso. Então, 4% seria o WhatsApp. Então, isso demonstra que as pessoas estão mais interessadas em receber o alerta no WhatsApp do que no e-mail. Então, eu foquei em desenvolver aqui essas 2 funcionalidades. Basicamente, a gente não teve quase nada assim do Slack e nem do Discord. Deixa eu ver se tem aqui. Eu tinha salvo em algum lugar. Aqui, ó. Então, são os canais selecionados por tipo, né? No Discord, deixa eu ver se tem como. No Discord só teve uma pessoa clicando ali no Discord, porque quando eles clicam aqui no Discord, então fala em breve e a pessoa clica aqui em avise-me quando é disponível. E só teve uma do Discord, o resto foi e-mail e WhatsApp, tá? Então, baseado nisso, a gente desenvolveu priorizando aquilo que as pessoas mais usam, que no caso aqui foi e-mail e WhatsApp, tá? E aí, o que eu estou fazendo agora? Aqui dentro do Alerts Dashboard, eu estou metrificando um pouco mais algumas outras questões. Como a gente lançou, a gente precisa medir quantos alertas, por exemplo, foram entregues, quantas falhas houve, se teve algum tipo de bloqueio nesse sentido. E para isso, né, toda a minha aplicação inteira, ela emite esses eventos aqui. E eu vou terminar de construir com vocês aqui esse dashboard do alerta, focando no básico, porque senão fica muito longo, tá? Mas basicamente eu quero observar aqui quantas pessoas visualizaram, quantas entregas de avisos teve dentro do período. E aqui eu quero também saber as entregas por evento e eu quero saber as entregas por canal. Eu quero saber qual que é o canal que está sendo mais usado para entregar. Então eu já tenho esses dados aqui. Então outro dado que eu vou pegar, eu quero saber se está tendo falha. Né? Isso é uma coisa importante de saber. Eu quero saber se está tendo falha, porque eu revisito esse dashboard semanalmente e baseado nas falhas eu vou investigar qual foi o tipo de falha que houve e aí tentar fazer algum tipo de correção, tá?
Então, basicamente, a gente começa aqui. E para vocês verem como que é fácil, né? Então, eu vou dizer o nome do meu alerta. Delivery failed. E aqui dentro a gente consegue listar. Consigo pegar as minhas falhas. Algumas vezes, quando você não emite ainda, quando não foi emitido nenhum tipo de evento dentro dentro da tua aplicação, a gente pode registrar esse evento manualmente para que isso fique fácil. Aqui ele não vai exibir. Ó. Então eu tenho que vir aqui dentro do meu Data Management, Events Definition. E aqui dentro eu posso criar um novo evento. E eu vou voltar lá no dashboard. E os eventos eles demoram um pouco para aparecer. Demora um pouco no sentido. Não é muito, tá? Um pouquinho. Mas ó, vou ver esse aqui. E aqui do lado a gente consegue escolher o tipo de gráfico, tá? Existem alguns tipos de gráfico, eu quero exibir só um número, então eu seleciono sempre aqui. Mas tem o gráfico de linha, de área, de barra. Tudo isso que quando você vai acompanhar algum tipo de métrica ao longo do tempo. E daqui a pouco a gente vai fazer um desse aqui que eu quero acompanhar durante um mês. Quantos alertas foram emitidos ali em um gráfico de linhas, tá? Esse aqui, por exemplo, quantas entregas foram puladas. Isso pode acontecer dentro da aplicação quando algum tipo de canal não foi definido internamente, ou se houve algum tipo de falha, ou tentando entregar eventos duplicados, né? Então isso aqui é uma coisa que eu tenho que ficar de olho. Deu uma travadinha aqui. Tá, vamos lá. Então eu vou botar aqui lados. E ele já vem para cá. Daqui a pouco a gente está organizada. Um outro número que eu quero acompanhar seria o número de usuários ativos pela entrega. Isso é uma coisa bacana que você consegue fazer aqui. Aqui o meu evento apareceu. Vou aproveitar e fazer os que falharam primeiro. Número. Eu sempre gosto de selecionar aqui esse que é para fazer a comparação, tá? E aqui ele fica. Uma coisa legal que eu acho do Post-Hog é o seguinte: aqui dentro de Delivery Skipped, eu fiz alguns testes para poder esse evento ser disparado. Só que o meu usuário, o meu e-mail, ele está dentro do filtro de usuários internos. Então, quando esse botão está habilitado, ele não vai exibir as métricas do teu usuário. Então, eu vou desabilitar aqui e provavelmente ele vai aparecer. Porque é o meu usuário. Então, tem aqui meu e-mail e tem o meu usuário aqui. Então, isso é uma coisa legal, porque você pode definir os usuários que são internos de teste e ele não vai misturar essas métricas aí. Aí você consegue organizar aqui, então. Vou puxar aqui as entregas falhas. Opa, isso aqui é meio chato, hein? Então a gente consegue organizar dessa maneira aqui. Então eu tenho uma visão geral aqui de quantas vezes foram visualizadas, quantas entregas teve no último período, no caso nos 30 dias aqui, né? Ao invés de olhar para esse número, eu poderia também olhar para uma taxa, tá? Eu poderia calcular a taxa de falhas nas entregas. E aí, por exemplo, aqui eu teria que pegar o número de falhas que aconteceu e eu posso habilitar esse botão aqui que é uma fórmula. E aí eu teria que pegar aqui as entregas totais. As entregas totais. E eu tenho do lado aqui esquerdo ele tem aqui o A e o B. E eu consigo fazer um cálculo com esses números, né? Basicamente,
A minha taxa de falha é o número de falhas dividido pelas entregas, né? Dividido pelo total, na verdade, né? Mas eu não tenho esse número total, na verdade. Isso é uma coisa que talvez eu tenha que fazer, se eu quiser saber esse número de falhas. Porque eu tenho as entregas e não tenho as tentativas. Porque teoricamente eu tenho que armazenar o número de tentativas. Mas, beleza, eu queria só demonstrar rapidamente para vocês o quão importante é essas questões, tá? Deixa eu ver o que mais, gente. Cara, então assim, é basicamente isso que eu queria compartilhar hoje, tá? O Postgres é uma ferramenta muito boa para você acompanhar métricas e decidir se decidir mudanças no teu produto mesmo, tá? Acompanhar esse tipo de métrica é super importante, porque vai te dizer se você está no caminho certo ou não. Aqui, por exemplo, eu vou te mostrar uma coisa legal. O onboarding eu já mostrei, mas aqui a gente tem métricas de mensagens, por exemplo. Se eu te puxar aqui, ó, nos últimos 90 dias, então a gente vai ter um overview aqui, ó. 177 mil mensagens foram enviadas nos últimos 90 dias. O que acontece? A gente não tem 90 dias ainda, porque faz mais ou menos 3 meses que eu comecei a usar. Comecei a usar pra cá. E uma coisa legal que eu acho que é bom mostrar, ó, tem como você calcular a retenção dos seus usuários. Só que tem um detalhe específico aqui com relação a tipo de produto, né? Porque a Zapier, ela é uma API. E o PostHog, quando ele... Acho que esse aqui que tem um... o PostHog, ele calcula a retenção baseado nas visitas da tua plataforma. E a Zapier é uma API. As pessoas usam um pouco o nosso dashboard, porque de uma vez que está configurado a plataforma, elas vão usar muito a API. Então, existe uma outra maneira de você configurar a retenção, que é baseado nos eventos que você emite da plataforma. Por exemplo, esse gráfico aqui de retenção é o que o PostHog tem de cálculo de retenção padrão. Então, quando você cria a sua conta, que você configura, você pode botar esse gráfico aqui baseado no page view do evento de page view, que o script do PostHog já calcula automaticamente, tá? Então ele vai calcular aqui, ó, únicos usuários que fizeram page view nesses detalhes aqui. E aí você veja que se eu for olhar para a retenção dos meus usuários baseado nesse gráfico aqui, tá muito ruim. Porque, ó, a gente consegue ver aqui no dia 7 de dezembro, teve X usuários, vamos dizer que teve 49 usuários, né? E na semana 8, né, ou seja, 2 meses depois, tem um 10% de retenção. Na semana 1, 30%, na semana 18, 30%. O que isso significa? Que 30% dos usuários que entraram na semana 0 entraram também na semana 1. 18% dos usuários que entraram na semana 0 também entraram na semana 2. Então, essa é a maneira que o PostHog calcula padrão os eventos, tá? Mas como o meu produto é um produto de API, eu não posso olhar só para essa métrica, tá? Eu tenho que olhar para uma métrica de retenção que é baseada no recurso principal da minha API, que no caso é o envio de mensagens. Então, se eu pego aqui 90 dias, eu não vou ter métrica de 90 dias aqui, mas a gente vai pegar aqui, ó, de 27 de dezembro. Na verdade, está bem recente, não tem nem 60 dias direito, eu acho. Então, do dia 27 de dezembro, 100% dos usuários, né, ó, teve 17 usuários usando aqui no dia 27 de dezembro. E aqui é métrica por dia, não é por semana. Mas se a gente for para semana... aqui está configurado para 7 dias só. Mas aqui vocês conseguem ter uma noção muito, muito rápida, né? Ó. Dentro da semana... Deixa eu diminuir isso aqui, vai. Então aqui, ó, dia 10 de janeiro. Dia 10 de janeiro teve 30 usuários usando. No dia 1, 70% desses usuários voltaram. Mas se eu olhar lá para o dia 7, 73% dos usuários voltaram. Aqueles mesmos que estavam lá no dia 10 voltaram no dia 7. Então eu tenho uma boa retenção baseado na feature core das apps, então, que é envio de mensagem. Então, baseado nisso, eu faço uma comparação do que tem lá, do que tem aqui, e aí eu consigo ver se é uma retenção boa, se é uma retenção ruim, tá? Então, assim, o que eu recomendo para vocês? Cara, quanto antes vocês estiverem usando esse tipo de análise pro produto de vocês, vai ser bom porque vocês vão ter uma noção se o produto de vocês é usado, se não é. Aqui embaixo eu tenho algumas outras métricas. Ó, eu sei, por exemplo, qual é a média de mensagem que um usuário envia. Eu consigo calcular isso aqui também. Então, por exemplo, ó,
Consigo ver nos dias da semana também. Qual é o dia da semana que é enviado mais mensagens. Então aqui, ó, na segunda-feira, 25 mil mensagens. Então são coisas legais de você estar de olho, tá? Aqui cada usuário envia uma média 147, 197, dependendo do dia. Diariamente a gente envia aí, ó, 4.000, 5.000 mensagens por dia. Então, resumo da história, tá? Acompanhem a métrica da plataforma de vocês, do SaaS, do blog, de qualquer que seja o projeto de vocês. Vocês precisam acompanhar a métrica, tá? Porque isso aí é o que vai ser importante para vocês mudarem a direção do produto, pivotar, entender os usuários, né? Como eu falei, em alguns lugares ali do PostHog você consegue saber quais os usuários, conseguem observar a seção dos usuários. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um sem mostrar os dados. Deixa eu pegar o meu mesmo. Já mostrei meu e-mail ali, não tem problema não. Maravilha, ó. Vamos lá. Então, aqui dentro do PostHog, quando você vai aqui em pessoas, e você consegue buscar as pessoas ali pelo e-mail, baseado em como você configurou a tua plataforma, porque você precisa emitir os eventos e passar os dados do teu usuário aqui na plataforma, tá? Então eu consigo ver aqui as gravações dos usuários, por onde ele passou, consigo ver a experiência do usuário. Aqui, ó, por exemplo, eu estava fazendo uns testes e consegui ver ali. Deixa eu ver essa aqui, ó. Então aqui ele vai mostrar para mim por onde eu naveguei. Ele pula o período de inatividade da plataforma, tá? Então ali eu estava mostrando. Então, assim, isso aqui vai te dar uma boa noção do que você tem que olhar pro teu produto, tá? Mas o importante é você começar a olhar, cara. Tem que começar a olhar, porque isso aqui é o que vai te direcionar para melhorar o teu produto, tá bom? Então, pessoal, ó, se você caiu aqui de paraquedas, compartilha esse conteúdo aí. Curte. Peraí que eu tô aprendendo a usar umas funções novas aqui, hein? Me segue lá no LinkedIn, eu deixei aqui embaixo meu LinkedIn, conecta comigo lá. Se você puder também, deixa um like, comenta, compartilha. Isso aí vai dizer para mim se é um conteúdo que vale a pena eu produzir, tá? É uma métrica que eu acompanho no YouTube para poder saber se eu tô produzindo bons conteúdos, tá? Então, é isso aí, galera. Valeu, até mais. Fui.